Roteiro? Não. Bom dia, bom dia. Hoje, dia 7 de maio, aqui às 10h05, conversa com o Ganime. Hoje eu converso com o doutor Pedro Prata sobre toda a sua infraestrutura para combater a epidemia do coronavírus. Hoje, 10 horas da manhã, horário um pouco alternativo, semana complicada em relação à agenda nossa na Câmara. Tivemos sessão segunda, terça, quarta, e hoje achamos que ia ter. Não tivemos, hoje quinta-feira. Então, horários novos para falar com vocês. Semana que a gente não teve, né? Até agora nenhuma live aqui, nenhuma conversa com o Garinho. Então já já vou estar aqui com o nosso convidado de hoje, Pedro Prata, e vocês que têm dúvidas aí sobre nosso sistema de saúde, sobre combate à pandemia do coronavírus, já podem colocando aqui suas perguntas para que nosso convidado possa responder. Deixa eu ver se ele já está aqui. Não estou vendo, Pedro. Doutor Pedro. Assim que ele aparecer, eu convido ele para nosso bate-papo. Enquanto isso, pedir para vocês já falarem aqui, está tudo bem, estão ouvindo aqui bem minha voz, a imagem está boa. O Tosca Almeida aqui falando que eu assisti aqui o Marcel Van Hatten, quem não viu, coloca aí, olha aí no meu Instagram. Realmente foi um episódio muito engraçado ontem que aconteceu na Câmara dos Deputados. Um abraço aqui pro João Leal aqui, um grande abraço. Ele que é o diretor executivo aí do Conleste, né? Que a gente teve uma live bem legal também aqui com ele. Dudu, um abraço, tudo ótimo, que bom. Dicêndio, Jorge também, Jorge Lucas, o cara aqui direto de Star Wars, aqui pra gente conversar. Tá tudo bem, Nara sempre presente, também deu risada, susto, Davi Gomes, Ananda. Então pedi aqui, eu não achei ainda o nosso convidado de hoje, o Dr. Pedro Prata, assim que ele entrar, pedi para ele pedir para participar aqui com a gente, ou pelo menos dar um oi, né? Temos aqui também a chefe Dani Novo, que é irmã, né, do nosso querido Major Novo, Leonardo Novo, também fez uma live bem legal aqui com a gente sobre a segurança pública, sobre o... Ah, tá aqui, Pedro, achei. Vamos lá, vamos convidá-lo para se juntar a nós. Já fiz o convite, já já teremos Pedro Prata. Ana Luísa, um abraço, um beijo para você. Sara Graziella, também um grande beijo para você. Olá, Opa, tudo bem? tudo, Hoje eu tudo sou. bom? Como é que tá? Tudo bem? Obrigado aí pelo convite na participação. Obrigado, senhor, obrigado, muito obrigado. Ó, só mandar um abraço aqui pro pessoal do Novo de Tubarão, que está E aqui fique à pedindo um vontade. abraço. Aqui Pedro Moura também, seu xará. Mas vamos lá, vamos começar para a gente ter tempo aí para conversar bastante. E aí começar pedindo aqui para o senhor se apresentar, né? Para gente, para quem está aqui com a gente, que não conhece, saber qual é o motivo aqui do nosso bate-papo e o que o senhor tem aqui para contar um pouquinho para a gente nessa conversa. Pois é, espero poder colaborar, mas eu sou Pedro Reginaldo Prata, né? Vocês já viram. E eu sou médico epidemiologista. E já com muitos anos de experiência, assim, comecei, quando me formei em medicina, foi em 78. Então eu fazia clínica médica. Eu vou contar só isso aqui rapidinho, porque até estimula os jovens. Mas eu tive a Claro. oportunidade de conhecer e trabalhar com os sanitaristas da época da erradicação e do controle da epidemia de varíola, que foi erradicada no mundo inteiro nos anos 70. E então aquela vivência de poder conhecer pessoas que trabalharam com uma estratégia de ação que conseguiu eliminar uma doença que era uma pandemia também, e hoje não Uhum. existe mais, né? E aquilo me estimulou de tal forma que ao longo dos anos eu fui saindo da clínica e indo para a epidemiologia, pensando no controle de doenças, né? Então, aí fiz mestrado e doutorado na área e
convivi com muitas epidemias, mas o início da epidemia da AIDS, nos anos 80, eu trabalhava na Secretaria de Saúde do Rio, nessa área de epidemiologia. Foi uma experiência muito dramática, porque na época a mortalidade da AIDS era 100% dos casos, né? Então, depois da epidemia de dengue, eu acompanhei a primeira que chegou no Brasil, que recomeçou, né? Em 86, 87, eu posso estar falhando a memória agora. E, mais recentemente, a preocupação com o sarampo, com o retorno do sarampo, né, que nós tínhamos. Eu também tive a oportunidade de trabalhar com aquela equipe, que eu digo que foram meus mestres, no controle do sarampo nos anos 80, que havia uma mortalidade altíssima no Rio de Janeiro, São Paulo também. E nós conseguimos, com o auxílio do Alberto Sabin, que veio ao Brasil, que criou a vacina da polio, né, da poliomielite, nós conseguimos, em 2 anos, reduzir a mortalidade de centenas de casos para algumas dezenas, a morbidade, as doenças, né, que era uma casa de milhares para centenas, no terceiro ano zerou, e depois isso foi usado como exemplo pela Organização Pan-Americana de Saúde, e se controlou o sarampo na América, no Brasil inteiro, né, ao longo dos anos. E eu tive uma preocupação muito grande, porque nos últimos 2 ou 3 anos o sarampo está voltando, por baixa de vacinação. E depois acompanhei, eu já tinha me aposentado como professor universitário, né, de medicina, nessa área. Eu trabalhei no Ministério da Saúde acompanhando os trabalhos lá na área de ciência e tecnologia daquela epidemia da Zika, a mais recente. Então, as epidemias estão sempre presentes, é sempre um desafio muito grande, né? Então, é mais ou menos isso, quer dizer, tentar resumir 30 e Boa. uns Uma 40 grande anos, diferença, assim. né? É. Sem dúvida. Ah, pelos meus cálculos, uns 42 ou 43 anos aí Pois de por aí, diferença né? nessa. É. Mas, doutor, o que que a população, ainda mais no início, né, mas hoje também, sempre se colocou, mas por que que é diferente? O que que tem diferente nessa epidemia, nessa pandemia, das outras como a dengue, Zika, que foram mais recentes, né, Claro. e todas essas outras que matam muita gente também, o próprio sarampo, né? Qual é a Uhum. grande diferença? Não estou falando do ponto de vista só de contaminação, como é que funciona, que isso todo mundo sabe que dengue Zika pelo mosquito, essa é pelo ar, mas eu digo do ponto de vista da saúde pública, né, do tratamento disso. Por que que agora a gente tem tanta preocupação, né, não que a gente não tenha tido na dengue, na Uhum. Zika e tudo mais, mas por que que muda tanto esse cenário na saúde pública brasileira? Não, sem dúvida, é a dimensão e a falta de instrumentos de controle. Quer dizer, dengue, zika são doenças, claro, como você mencionou bem, tem o mosquito como vetor, então elas se transmitem com menos velocidade, digamos assim, né? Toda vez que tem um vetor. Essas doenças de transmissão direta, como é o sarampo e agora a Covid-19, elas têm velocidade de transmissão muito rápida, porque é do contato direto. Isso a gente observa na época da dengue, quando eu fui ver o primeiro caso de dengue, aí na Baixada Fluminense. Eu lembro que, entrevistando as pessoas, a gente percebia que não havia transmissão direta, independente de saber que a dengue existia. A gente sabia que estava acontecendo uma doença, né? E aí a gente percebia, não, isso tem um vetor. Dava para perceber pelo tipo de transmissão. E nesse caso também, quando começou, não se sabia direito o que era lá na China, mas se percebeu claramente que era uma transmissão pessoal. E a questão, primeiro, o sarampo tem uma transmissão muito mais veloz, mas tem uma mortalidade mais baixa, exceto em crianças com problema de subnutrição, etc. Mas a gente tem um instrumento de controle, embora a gente certamente há problemas, porque já era para não ter voltado, mas enfim, tem a vacina. Então, toda vez que tem uma vacina disponível, ou que você consegue desenvolver, esse é o controle viável, que foi o caso da varíola também no passado. Ou seja, você tendo uma vacina, você controla independente das condições sociais, econômicas, independente dos regimes políticos, ideologicamente falando, ditaduras, democracias, direita e esquerda, no mundo inteiro se controla a doença tendo um instrumento e tendo a decisão política. E no caso do sarampo, foi uma decisão aqui no Rio de Janeiro, depois se expandiu. No caso da varíola, foi uma decisão mundial tomada pela Organização Mundial de Saúde, né? Isso permitiu. Agora, quando não tem tecnologia de controle,
a gente fica à mercê, digamos assim, das circunstâncias sociais e epidemiológicas do vírus. E é o que a gente está enfrentando agora. Como ele tem uma mortalidade, quer dizer, ele, como toda doença, tem um grande número de pessoas que se contaminam com o vírus e ficam bem ou têm um sintoma leve. Mas tem uma proporção grande, a contaminação é em torno de 1 para 3, então a preocupação é essa porque o crescimento não é aritmético na soma, né? Embora muitas vezes a gente vê muitos gráficos que acompanham aí na imprensa e tudo, no próprio Ministério, que se mostra os números de casos, mas o que conta para a preocupação é o logaritmo, quer dizer, como que ela se multiplica, né? Se 1 para 3, 3 para 9, 9 para 27, por aí vai. Então, o que se tem conseguido com essas medidas, que eu acho que foram até um pouco atrasadas, mas enfim, o que passou, passou, mas a de isolamento social, que há tanta discussão, é tentar que essa curva, não é essa curva de números, mas essa curva que eu chamo de logaritmo, ela continua a crescer, mas com menos inclinação, com menos velocidade. E por quê? Fundamentalmente, quer dizer, além do sofrimento humano que gera, claro, acho que essa é a preocupação maior que a gente tem que ter, né? Solidariedade com as pessoas, que o número é uma coisa muito fria, né? Quem trabalha com epidemiologia tem que ter muito cuidado, porque a gente está distante dos pacientes, está vendo os números e acaba ficando, às vezes, uma conversa que parece desumana, né? Mas então tem essa questão do sofrimento humano, e o sofrimento maior, em termos de humanismo, é as pessoas adoecerem e não poderem ser atendidas, né? A sensação que as pessoas, tanto de quem está doente como de familiares, de pensar e imaginar, poxa, meu familiar, a pessoa que eu amo, quem eu gosto, morreu abandonado, digamos assim. E isso é muito dramático e muito triste, né? Então, é uma estrutura de saúde que poderia não dar conta e já se sabe que não está dando conta. Justamente para os casos que ficam graves, embora não sejam tantos comparado com o número de pessoas que pegam, eles exigem o tratamento, a gente tem visto agora, né, observando, eles exigem o tratamento intensivo para ter chance de recuperação. E aí, se não tiver essa estrutura, a mortalidade vai ser muito mais alta. Então, a gente vê países como a Alemanha, que tinha uma boa estrutura, tem um número de casos mais ou menos parecido com o da França, aí da ordem de 170 mil doentes, pelo menos, que se constatou. A mortalidade é 1/3 da França na Alemanha, 3 vezes menos. Então, certamente, uma boa estrutura de atendimento. E nós aqui, a nossa estrutura está entrando em ocupação plena. Associado a isso, só lembrando que, claro, o cotidiano continua acontecendo. Há pessoas que vão precisar de tratamento intensivo por um infarto, por um acidente. Claro que, havendo isolamento, menos movimento, também diminui os acidentes, indiretamente libera leito, né? Então, eu acho que esse é o grande drama. Tendo a vacina... Desculpa, pode continuar. Não, desculpa, mas você pode me interromper à vontade. Não, claro, claro. Eu me empolgo e tendo a falar muito, mas fala Não, nada. está ótimo. A explicação está ótima. Pode continuar. Tá. Então, vacinas atualmente, a probabilidade de desenvolvimento é muito alta, né? Já existem mais ou menos... Bom, tem várias vacinas, em torno de algumas dezenas, na fase laboratorial, de eficácia laboratorial. Na fase... Toda vacina precisa de mais ou menos não, são 4 fases de desenvolvimento. Eu digo mais ou menos, porque em situações de emergência você pode encurtar isso, fazer até a fase 3. Desde que nas fases anteriores ela mostre uma boa proteção e baixa toxicidade. E nós temos mais ou menos, atualmente, umas 4 vacinas na fase 2 e uma vacina na fase 1. E algumas dezenas nas fases anteriores. Essa fase 2 é uma fase que entra em teste clínico. Então, eu não tenho dúvida, assim como acontece com a dengue, quer dizer, as condições ambientais e sociais são tão difíceis, ou a zika mesmo, que a dengue, ela, apesar de todo o esforço de controle de mosquito, ela recua quando você já teve muita gente infectada, desenvolveu imunidade natural, né? Aí passa-se uns anos, vem crianças jovens crescendo que não tiveram e vem uma outra epidemia, além de serem 4 vírus, né? Que é mais complicado. Então, todas essas doenças, como o caso da AIDS, embora a AIDS
foi muito difícil desenvolver a vacina. Eu conheço a pessoa que trabalhou na identificação do vírus, e inclusive que trabalha até hoje com a vacina há mais de 30 anos e não consegue desenvolver, mas não é o caso da SARS. Então, essa Covid, provavelmente, a vacina, no próximo ano, né, início do próximo ano, meados no máximo, vai estar disponível. Aí a estratégia de controle muda completamente, fica mais fácil, né? No caso aqui, né, o senhor falou da questão de leito, né, de hospital na Alemanha, França. A gente hoje, tendo uma análise melhor, né, já tem aí alguns meses que a Covid está espalhada pelo mundo, que chegou no Brasil, né, e a gente já tem aí cidades como o próprio Rio de Janeiro, São Paulo, Manaus, que estão já saturadas ou estão entrando aí no nível de saturação da rede hospitalar. Mas uma coisa que as pessoas se perguntam muito, né, e até o senhor já falou um pouquinho que talvez a gente tenha demorado a entrar nesse nível de isolamento, mas quando é que a gente vai poder voltar às atividades, né? Como a gente vai poder voltar às atividades? Claro que o senhor não tem bola de cristal, mas a minha dúvida, daria para a gente ter um plano, e aí não necessariamente um plano com uma visão temporal, mas talvez um plano com uma visão ligada à propagação do vírus, para a gente voltar, e também, claro, gradativamente, não com todas as atividades, não em todos os lugares, né? Tem alguma forma da gente planejar isso? Né? Porque isso é uma das coisas que a população está cobrando dos governantes, ok, a gente fica em casa, mas a gente quer saber, E e aí? depois? Né? E aí? Como é que o senhor vê isso? Bem, claro que não há bola de cristal, mas há modelagens possíveis, né? Então, e a observação do que se passou em outros países. Então, vamos lá. Mais ou menos, é claro, estou tentando fazer o parênteses antes de dizer o que eu ia dizer, mas não faz mal. É claro que a evolução da epidemia depende da sociedade, das condições do local onde ela está ocorrendo. Então, pode ter alguma variação em relação a países europeus, em relação à China, etc. Mas o que se passou nos outros países, esse quadro mais intenso, mais grave, mais ou menos 3 meses. Então, os modelos matemáticos tem sido feito um modelo que eu estou procurando acompanhar, mais ou menos a cada 3 dias e atualizado. E a previsão é que os casos comecem a diminuir, a reduzir, mais ou menos em meados de junho. Bom, a questão tem 2 questões fundamentais aí que tornam um pouco dessa imprevisibilidade. Pensando na Europa, por exemplo, que foram países que a gente tem tido mais acesso à informação de dados, são países onde o predomínio é da classe média. Então, ser o que a gente chama de classe média é o padrão de vida, digamos assim, normal, comum da maioria da população. Existem poucas pessoas milionárias e poucas pessoas pobres, relativamente ao que se passa no Brasil. Então, é claro que o isolamento social em condições de moradia de padrão de classe média, ele é muito mais eficaz e mais fácil de desenvolver do que em áreas de muita carência de comunidades, etc. Né? Tem muita aglomeração que é inerente às condições de moradia. Então, e um número grande de pessoas nessas condições, que lá na Europa existem essas condições precárias, mas são poucas pessoas. Então, isso pode mudar esse quadro ainda de dispersão, digamos assim, da doença. Né? Então, é preciso acompanhar, eu acho que 2 elementos fundamentais para ver o grau de liberação. Um, que seria, ao se acompanhar essas curvas, ver quando que os casos começam a decair. Há uma defasagem entre a contaminação, digamos assim, e o sintoma em torno de 15 dias. Então, uma vez, quando começar a baixar o número de casos que pelo menos se identifique, né, que existem casos que não se sabe, que não estão notificados, significa que 15 dias antes a contaminação começou a diminuir. Né? Então, com isso, a gente, digamos assim, é um lado positivo da dinâmica, porque nos permite, bom, na hora que parar de subir,
significa que a gente pode começar a tomar medidas de menos tensão nessa coisa do isolamento, porque a transmissão está diminuindo. Ou a outra questão que vai precisar se acompanhar é que, mesmo diminuindo a transmissão, continuará a ter casos graves, embora em menor número. Como é que está a situação dos leitos? O que os governos conseguiram organizar em termos de leitos extras? O problema não é apenas a estrutura do leito em si, isso é até fácil, tendo dinheiro você monta lá o equipamento. O problema é humano. Você ter clínicos para atender médicos, atender na ponta, fazer diagnóstico diferencial, observar se o caso está grave ou está se agravando, encaminhar para a internação, é relativamente fácil. O difícil é você ter equipe treinada para atender uma UTI, ou uma diálise renal, que tem caso de deficiência renal. Isso a pessoa precisa de normalmente 2 anos de treinamento em residência. Então, para você ter equipes de médicos jovens em UTIs, você precisa, não é só ter disponível profissional, não. Você ter o treinamento ou ter supervisão. Até pode, numa emergência, pôr uma pessoa sem especialidade para fazer no sufoco, mas tem que ter um supervisor com experiência para orientar, ali na hora, no aqui e no agora. Então, esse dimensionamento da infraestrutura vai ser importante também para o relaxamento, porque para não ficar muito o sofrimento do desumano da família perceber que o seu familiar não conseguiu ter um tratamento adequado. Uma coisa é a pessoa falecer com um bom tratamento. Isso é triste, mas conforta. Outra coisa é falecer. Sim. Então, essas 2 dimensões vão ser importantes para liberar. Ao liberar, tem uma segunda etapa, que é o que a Europa vai começar a fazer agora. A Espanha está fazendo, etc. A Espanha está liberando progressivamente. Será observar como que a curva se comporta. Porque qual é a questão fundamental, que é a grande X? O vírus se propaga enquanto tem pessoas suscetíveis a ele. Se não tiver pessoas suscetíveis, o vírus se extingue. Por isso que a varíola não existe mais. Todo mundo foi vacinado no mundo inteiro. O vírus não vive fora do organismo vivo, né? É diferente de uma bactéria. Então, como todo mundo foi vacinado no mundo inteiro, o vírus não tinha para onde ir, ele desaparece, morre enquanto ser, né? Digamos assim. E a doença desapareceu. O sarampo desapareceu porque tinha muita gente controlada, vacinada, e ele não tinha para quem transmitir. Mas como não foi feito no mundo inteiro, o vírus continuou por aí. De você baixar o número de pessoas vacinadas, ele começa a transmitir de novo. Então, agora, se o isolamento, a princípio, na hora que a curva começa a baixar, eu recomendaria ainda ter mais pelo menos 15 dias de isolamento, já que a transmissão do sintoma leva uns 15 dias, em média. Né? Por quê? Porque o vírus está circulando. Tem pouca gente disponível, quer dizer, pouca gente entrando em contato, porque as pessoas estão isoladas em casa, etc. Ele é como se eu estivesse vacinando naturalmente os poucos que estão em contato, ou menor número, ele não tem mais para quem passar e ele deixa de circular. Na medida que eu vou liberando as pessoas, o vírus que ainda está circulando está encontrando pessoas suscetíveis, ele começa a transmitir de novo. Então tem uma dinâmica que eu não tenho como medir, 2 mais 2 igual a 4. Mas o acompanhamento da curva permite. Então, se eu atraso um pouquinho o isolamento, tenho a esperança a probabilidade que o vírus já tenha parado de circular quando as pessoas que não estão imunizadas naturalmente pelo próprio vírus comecem a circular. Então, eu ia observar, se a curva começar a subir, volta o isolamento. Em algum momento, a tendência é a epidemia se extinguir pelo número de pessoas que vão se imunizando naturalmente. Qual é a questão? Muitas pessoas assim mais, digamos, incautas ou com pouca informação, não sei, têm essa tendência, já que depende das pessoas estarem imunizadas, se a gente liberar, o problema acaba mais rapidamente. Bom, friamente falando, é verdade. Se todo mundo se contamina rapidamente, a epidemia desaparece, ou o risco da epidemia voltar desaparece mais rápido, é o tempo de ter a vacina. O problema da desumanidade desse raciocínio, na realidade concreta, é que, sim, é verdade, só que um monte de gente vai adoecer com gravidade
e não vai ter para onde levar para cuidar e para tratar. Isso é um sofrimento muito maior, né? Então, e também nenhum de nós teria coragem de tomar uma decisão tão drástica. Até porque, é claro que tem pessoas que têm, a maioria de nós temos essa capacidade de empatia, de perceber essa dimensão e ver que a gente tem que passar por esse sufoco para evitar isso. Tem pessoas que são mais frias, digamos assim, mas aí, na hora que É acomete um difícil. familiar, o cara desaba, né? Porque é a pessoa Ah, próxima que ele ama, né? Então, é essa a dinâmica toda, que é um misturo de bom senso, humanismo com ciência, né? exatamente. Ó, a Ângela Bala e o Bruno Bala, a Ângela esposa e o Bruno Ah, filho, estão te, tô vendo. tão te mandando aqui um abraço do Wellington Bala, aqui, que foi seu colega de turma, seu Grande amigo também. amigo, colega de turma, e ele que me pôs em contato com você, né? Agradeço muito aí a É. Angela e o Wellington. Falaram muito bem de você, por sinal. Ah, obrigado. Pedro, uma pergunta aqui. Alguém, você falou da vacina, né, demorar aí cerca de um ano para ficar pronta, né, da necessidade da gente ter todo mundo, de alguma forma, imunizado, seja pelo contato com o vírus ou através da vacina. Isso quer dizer que, ao longo do próximo ano, sem detalhe, precisão de mês ou semana, porque depende de tudo isso que você acabou de falar agora, mas é o que? A gente espera que, pelo menos por um ano, fique numa situação, não de isolamento total, mas de um isolamento Não, não, parcial. Não. não. Eu tenho impressão, assim, a princípio, acho que esse isolamento parcial pode se prolongar ao longo desse ano, mas começar a liberar provavelmente em julho, já deve dar para administrar uma liberação. É claro que depende de como a curva vai se acompanhar agora, né? Isso porque Entendi. essa imunidade vai se dando e também, na medida que reduzem os casos, libera leitos e a gente já vai ser possível administrar o tratamento das pessoas em menor do que tem ainda, que vai ter menor número. A vacina, acho que é possível que se possa, reduzir não O fazer a fase prazo? 4, caso as 3 fases anteriores corram bem, e se possa ter num prazo menor de um ano, lá para o início do próximo ano. Isso foi feito com aquela epidemia do ebola na África, que teve várias epidemias. A primeira foi nos anos 70, mas é uma epidemia de alta mortalidade, e ela, naquelas condições, foi mais fácil isolar as regiões onde teve a epidemia. Ela desapareceu, retornou, tem uns, se não me engano, uns 5 anos atrás, ou 4, não me lembro com certeza, mas a vacina que conseguiu se desenvolver, ela mostrou muita eficácia, embora não tivesse na fase total de testagem. Mas aí qual era a lógica do raciocínio? Bom, a fase 4 me dá segurança absoluta. Entretanto, como era uma doença de alta Muito mortalidade, grave, né? É. valeu a pena antecipar a aplicação para reduzir essas mortes pela doença e acabou dando certo. Então, essa vai ser uma decisão que vai precisar ser tomada na medida que se consiga que dê certo o desenvolvimento dessas fases iniciais da vacina. É uma decisão técnico humana, né? Entre você ter Sim. o ideal, que é o teste total até a etapa 4, mas aí atrasa e a epidemia fica indo e vindo, ou se antecipa a vacinação, que eu acho que é o mais provável, e evita esse problema. Quanto a vacina em si, ou essa própria imunidade natural, algumas pessoas perguntam, quando a doença vai voltar? A dengue de vez em quando volta, etc. Né? Então, depende do tempo de imunidade que tanto a vacina traga ou a doença natural traga. Tem doenças que a imunidade é para a vida inteira, depende do agente, e tem doenças que é por um prazo curto. A febre amarela já se pensou que era 10 anos, agora já se vê que a vacina protege por mais tempo, 20, né? Então, isso é um acompanhamento que tem que ser feito. A família dos coronavírus, embora eles não sejam do mesmo, né, como cães, né? Tudo é cão, mas tem várias raças de cães, né?
Então, tem várias, entre aspas, raças de vírus, né? Do coronavírus. Mas indica que ela é possível que ela traga uma imunidade que pode ir de 2 a 7 anos. É o previsto, não quer dizer que é isso que vai ocorrer. Os testes é que vão dizer. Então, sem vacina, digamos que a gente teria uma próxima epidemia, passada essa fase, daqui a 2 anos. Né? Agora, mesmo tendo uma imunidade longa, como é o caso do sarampo, ou da própria dengue, a imunidade natural, a questão é que vão ter sempre pessoas, crianças que vão nascer, que não estavam vivendo na época da epidemia, ou na época que foi dada a vacina, e na medida que essas crianças crescem, se não forem vacinadas ou não tiverem contato com a doença, elas não têm imunidade. Aí você pode ter uma nova epidemia, que é o que está acontecendo com o sarampo. É uma geração que não tomou vacina por uma série de motivos, ou que perdeu a imunidade. Em São Paulo, quando o sarampo começou, que é onde mais transmitiu, ano passado, a maioria dos doentes eram jovens, na faixa de 20 anos, por aí. Então, são pessoas que não se vacinaram lá atrás. Né? Entendi. O Kleber aqui já fez uma pergunta que eu acho que o senhor já respondeu, né, sobre vertical, horizontal, reclusão, né? Respondeu indiretamente. Tem aqui o Duduíque também, que perguntou sobre a vacina, né, e esse ano até foi base na minha pergunta, na minha última pergunta, né, mandar aqui um abraço para o Barroso, do Direito, e o Bruno Bala também, né, o filho do seu amigo, fez aqui uma pergunta sobre tratamento anticoagulante. Uhum. Não sei o que o senhor sabe Não, sobre isso. esse é bastante, pelo que se tem visto, é um dos mais prevalentes e indicados, né? Mais em quem está internado, porque a doença ela tem se manifestado com fases. Uma das fases é essa do contágio, que perde, para quem tem sintoma, perde o olfato, perde o gosto, isso é comprometimento do sistema nervoso periférico. Né? A questão da oxigenação que começa a baixar por comprometimento pulmonar, e que é uma fase mais ou menos inflamatória, digamos assim, que não tem muito o que fazer, a não se acompanhar. Agora, a segunda, quando o caso começa a agravar, a segunda fase é uma fase de distúrbio de coagulação, que é generalizado. Então, inclusive, a pessoa pode ter trombose, pode ter AVC, pode ter um infarto, etc. Mas infarto é mais comum acontecer na fase até anterior, quando baixa a oxigenação. Quer dizer, caso a pessoa já tenha a coronária comprometida, o oxigênio do sangue baixou, é como se ele criou um infarto artificial, entre aspas, né? Uma coisa se exacerba com a outra. Então, são estudos que têm sido bem feitos no acompanhamento ali do pessoal da USP. Esqueci o nome da colega agora, que foi uma das primeiras a trazer isso. Então, a heparina, né, que é um anticoagulante, já está no protocolo, quer dizer, desculpa, eu não sei se está no protocolo formal, mas ele já está considerado no meio clínico de tratamento preventivo e fundamental. Agora, precisa estar na internação, claro, porque ele reduz o nível de coagulação para acompanhar essa dosagem e níveis que não levem a outros problemas também. Mas é fundamental. Entendi. E qual é... o Augusto está perguntando aqui sobre a abertura de escolas no Brasil. Existe alguma previsão? Não, ainda não. Os países europeus estão abrindo as escolas primeiro. Então, vamos até observar como é que se comporta agora. Eles têm tido um cuidado, as crianças... Bom, começaram com adolescentes, agora vão para as crianças. E álcool, tem funcionário na porta passando álcool em cada um que entra. Então, nós temos escolas de diversos níveis de infraestrutura, mesmo no setor público. Né? Uma das coisas que me preocupa muito nessa questão da escola, quer dizer, claro, além do prejuízo com o aprendizado, é que, na realidade nossa, o número, como eu falei, é muito maior do que lá fora, muitas crianças, muitas vezes, dependem da escola até para se alimentar direito. Né? Então, eu cheguei a
recomendar no início, não quer dizer que eu tivesse certo absolutamente, porque não foi feito, não sabemos o comportamento. Para fazer isso, teria que fazer e monitorar. Mas poderia manter as escolas funcionando, pelo menos para receber as crianças para a refeição, com todos os cuidados de álcool quando entra, etc. Alguma coisa que pudesse intermediar o meio termo de acordo com a nossa realidade, né? Sim. É claro que, ao fazer isso, se teria que ter certeza que estaria monitorando. Eu acho que essa é uma das dificuldades que a gente tem tido no Brasil nos últimos anos, é que o nosso sistema de vigilância epidemiológico de doenças, né, ele está muito burocratizado, muito pouco dinâmico, né, do que era décadas atrás, que havia muito mais visitas domiciliares, acompanhamento. Apesar de se ter muito menos infraestrutura de informação, no passado, né, a gente não tinha celular, não tinha tudo no papel, telefone fixo, as coisas funcionavam de uma maneira mais precisa para controle de doenças. Agora se evoluiu muito na facilidade da informação, mas quando eu digo burocrático é porque tem muita gente trabalhando no computador, fazendo os gráficos de dados, né, e pouca gente no campo, acompanhando o que de fato está acontecendo para poder tomar decisões rápidas. Eu lembro, assim, é uma historinha legal, assim, vou tentar não ser longo, mas da varíola. Você imagina a varíola anos 70. Não tinha nenhuma, evidente, não tinha telefone celular, nem e-mail, nem WhatsApp, nada disso. E tinha um protocolo da Organização Mundial de Saúde sobre como conduzir a vacinação no mundo inteiro. E é importante que tenha, mas, ao mesmo tempo, quem está na ponta trabalhando, às vezes o protocolo é bom, mas tem uma situação que não foi prevista que ele não funciona adequadamente. Então, eu me esqueci o nome dele, eu conheço ele, pode ser que eu me lembre o nome daqui a pouco. Mas ele estava na África e o estoque de vacinas que ele tinha disponível estava acabando. E naquela época você tinha que ir para um grande centro, mandar como é que chama? Até esqueci o nome, um telegrama, né? Para Genebra, avisar que está faltando, que a vacina está acabando, vir um novo estoque, levava aí uns 3 meses. Aliás, é curioso, levava 3 meses naquela época, agora está se levando 3 meses para organizar a nova infraestrutura. Não faz sentido, Sim. mas enfim. Ele, então, isso não estava no protocolo. Hoje em dia faz parte do controle de doenças, mas na época nunca ninguém tinha pensado nisso. O protocolo era vacinar 95% da população daquele país, daquele lugar, para controlar a doença. Só que ele não tinha vacina para os 95%. Estava acabando. E ele, ou eu paro e espero, ou eu monto uma estratégia nova. Então, o que ele fez, o que a gente chama hoje de técnica de bloqueio, que na época isso não existia no meu conhecimento, nem na experiência. Ele procurou identificar aonde os casos estavam de fato ocorrendo, epidemiologia de campo, e foi lá e vacinou só quem morava na rua em torno do caso, quem morava no bairro em torno da escola do doente, ou o que fosse, mas enfim, uma coisa restrita em torno do doente. E ele, com isso, a varíola interrompeu a transmissão. E ele passou a descrever isso como técnica de bloqueio, que é o que se pode fazer nessas circunstâncias, e é super importante. Hoje está em todo o protocolo, foi o que foi feito com o ébola, mas eu assisti uma conferência com o pessoal que participou disso, né? Uns 30 anos depois, chegaram a comemorar a vitória do controle, e o chefe do programa da Organização Mundial de Saúde estava presente. E ele conta essa história. Aí o chefe disse assim: ainda bem que naquele tempo não tinha celular nem WhatsApp. Que se tivesse, você me dissesse que ia fazer isso, eu não ia deixar, que não estava previsto no protocolo. Então, é isso que eu digo da burocratização, que às vezes, Sim. ao mesmo tempo que é um avanço, quer dizer, te permite ter uma orientação, inibe muitas vezes a criatividade, a inovação de quem está na ponta. E até a tomada de decisão, né? Eu acho que isso daí vale para quase tudo. Hoje a gente está sendo monitorado o tempo todo, fiscalizado o tempo todo, que por um lado é bom porque evita alguns problemas, por outro evita também que algumas decisões corajosas tenham que ser tomadas e Tem toda sejam a razão. tomadas. Né? Eu já participei de governo no ministério, né? E você só não erra quem não toma decisão nenhuma, quem nada faz. Exato. Claro, Exatamente. você tendo conhecimento e experiência, você acerta muito, toma decisões corretas.
Mas em situações de Claro. desafio, você não tem que cruzar os braços com medo de errar, tem que ir à luta. E muitas Quer vezes as dizer, pessoas ficam é, presas em punir o erro e esquecem que se o é, cara ficar ali. Isso eu dizia, por exemplo, para os meus técnicos em situações como foi a época da Zika e tudo, geralmente vinha, a gente tinha que tomar algumas decisões, vinha um parecer técnico, com uma análise e uma solução. Eu disse, não, você tem que analisar vários cenários e várias soluções, a não ser conhecimentos até de claro e dado, fechado. Tem exato. vacina, tem que vacinar, tem que cobrir qual é o nível de vacinação, o tempo que ela protege, tem que revacinar quando ou não precisa, isso é uma resposta só. Mas em situações novas, você tem cenários. Então, a decisão é mais técnico-política, digamos assim, Sim. a partir dos prós e contras de cada cenário. E o técnico tem muita dificuldade de propor vários cenários, alternativas, porque ele tem medo de assumir essa responsabilidade. Então, ele quer propor a alternativa que ele tem menos chance de dar errado. Né? Coisa errada. Você tem razão. O que não, o que não necessariamente é a melhor alternativa, né? É. O Barroso Direito aqui tem uma pergunta, não sei se tem como responder diretamente, mas se existe algum ente da federação, algum estado, algum município que o senhor tenha acompanhado, que tomou alguma medida contrária à recomendação da OMS, né? Se tem alguma Bom, coisa aí que está sendo feita que eu de forma saiba, errada. não, que eu saiba, não. Agora, é difícil dizer com certeza, né? Mas que eu Entendi. saiba, não. Eu acho, e isso é uma questão, acho que importante, é uma dimensão política que a gente está vivendo, mas numa situação dessa, de medo, de pânico, de dificuldade, né? E também de dificuldade econômica e tudo, eu não tenho a menor dúvida que você precisa ter uma uniformidade e clareza de decisões e de acompanhamento. Não pode nem um lado, que é o caso nosso do executivo, dizer uma coisa, o ministério dizer outra, ou, como está acontecendo agora, eu acho que o ministro anterior tinha vantagem, não estou querendo defender no sentido que acertava tudo, mas ele tinha a mensagem mais clara, mais precisa. O atual ministro, a princípio, pelo que eu tenho visto, ele fica muito indefinido, um pouco, as entrevistas são muito com mais abstração, digamos assim. Isso para uma Talvez análise, porque ele, mas talvez fala porque ele não, pouco talvez tempo, porque né? ele não saiba se, não, talvez porque ele não saiba se ele fala o que ele acha ou o que o Isso, presidente talvez acha, né? isso, eu acho que esse é o problema, não é? Então, é uma questão de responsabilidade. Eu acho que num ambiente de gestão de governo, né, eu participei no Rio, depois em Brasília, internamente, na análise que eu chamo sempre de técnico-política, né, você tem que discutir todos os cenários, todas as possibilidades, prós e contras, debater, analisar, e aí se toma uma decisão. Aquela que tomar tem que ser uma mensagem clara para orientar todo mundo. Porque a pior situação é da indefinição, da confusão. E você tem que assumir a responsabilidade da decisão que toma e, ao mesmo tempo, ter uma humildade de rever a decisão se, no acompanhamento, mostrar que precisa de uma redefinição. Agora, se tem uma mensagem Sim, de um lado e uma mensagem de outro, numa é muito situação difícil, como né? essa, as pessoas ficam confusas ou começam a entrar no embate de uma questão que não é política, claramente. Né? Claro. Então, na varíola teve histórias assim, de países em que, imagina, tinha que se controlar uma doença no mundo inteiro, então teve situações em que, até de sequestro do vacinador, teve situação do presidente do país, quando chegava a frota de veículos para campo, ele levava para o palácio achando que ele podia usar, e os técnicos foram lá e disseram, presidente, é o seguinte, se você usar o veículo, eu não estou vacinando as pessoas, eu vou dizer que foi você. Eu estou resumindo aqui, né? E o presidente acabava liberando. Né? Tem um caso na Índia mesmo, que foi a Índia e o Paquistão foram os últimos países a controlar, mas havia, na época, se havia uma discussão que não era meramente fantasia política, mas se a vacina era uma invasão do imperialismo para controlar, que o controle tinha que ser natural, uma série de coisas assim. A própria varíola, a doença, tinha uma deusa da varíola, que eu esqueci o nome. Então teve que se trabalhar isso com as pessoas e mostrar, e com muita clareza,
não podia ficar vacilando, não, de tal forma que o governo mudou de posicionamento e apoiou, né? Passou a entender que tinha que apoiar a vacina e teve sucesso. Então, aprender a lidar com isso e, na hora de tomar uma decisão, fazer, é fundamental. Então, eu acho muito ruim o que está acontecendo, independente. Eu acho que numa democracia as pessoas têm o direito de escolher os seus representantes de acordo com a visão de mundo política que cada um tem. Faz parte. Claro. Concordando ou não, esse é o lado bom da democracia. Mas isso tem que ser, mas tem que ter uma responsabilidade inerente à função que cada um ocupa, seja de presidente, de deputado, vocês aí, a gente aqui de técnico, epidemiologista do trabalho, quando está gerenciando, né? Então, a gente não pode tomar decisão em função de coisas abstratas, né? Aham. Confunde. A Naomi, minha amiga Naomi aqui, que está aqui com a gente, falou que o nome da pesquisadora que o senhor comentou, lá de São Paulo, é a doutora Elnara Negri. Isso Sobre mesmo, os, doutora Elnara Negri. E aí ela perguntou também sobre um outro protocolo de anti-inflamatórios usado pelo doutor Roberto Zeballos, ou Zeballos, não sei. Você Não, conhece? eu não estou muito aprofundado no anti-inflamatório, mas eu sei que tem uma questão da, da dosagem, que ele pode ser usado no início, mas ele tem um limite aí em relação à queda da imunidade que ele provoca, né, os corticoides. Então, isso é que eu não estou ao par, não estou, precisaria rever isso, estudar direitinho, mas de qualquer forma ele pode ser Entendi. usado naquela fase inicial, que é antes do anticoagulante, né? E existe um equilíbrio aí de dose, de tempo, para ele não ter um efeito de baixa da imunidade. Agora, eu não saberia explicar Entendi. direito. Yeah. Tá, não, tudo bem. O Rui Nunes, meu amigo também aqui de longa data, fez uma pergunta, e aí eu vou adicionar na pergunta dele uma pergunta minha também, né? Ele falou, quem tem asma está no grupo de risco, né? Mesmo quando for liberada aos poucos a circulação, quem tem asma precisa continuar em quarentena, que cuidados no médio e longo prazo? E aí a minha pergunta não é exatamente essa, porque a gente está falando muito, tem falado muito, sobre a questão do controle da pandemia em nível nacional, local, né? Como não fazer a propagação disso. Mas a questão que fica depois, mesmo que em termos epidemiológicos a gente consiga controlar, mas quando a gente fala do trato individual, né? Então, a minha pergunta, juntando com a do Rui, eu estou aqui em Brasília, tem quase 2 meses, minha mãe está lá no Rio, minha mãe tem 72 anos, recém-feitos, e ela está isolada em casa, né? Não sai na rua, tudo mais. Ela é uma pessoa saudável e tudo. Acabou esse momento, a gente vai poder começar a circular, né? Daqui a 1 ou 2 meses, as coisas vão estar um pouco mais normais. Mas como é que fica para ela, né? Como é que fica para o Rui aqui, que tem asma, individualmente, essas pessoas que têm, ou que são idosas, ou que têm alguma doença, têm algum problema maior, como é que a gente tem que tratar com isso? Eu posso visitar minha mãe, ou é melhor esperar aí daqui a um ano voltar a visitá-la, né? E agora entrando nos casos mais pessoais, né? Não, um ano não tanto, né? Quer dizer, mas talvez esperar um pouco mais. Um pouco quanto? Acompanhar como é que se a curva continua a baixar. Porque é toda uma questão, não há uma certeza absoluta, é uma questão de probabilidade, de redução de risco, né? Então, enquanto a curva está subindo, eu tenho mais probabilidade de entrar em contato com alguém portador ou sintomático na rua. Então, e eu posso levar isso para casa. É claro que a máscara, não, mesma coisa, a máscara não é uma proteção absoluta, mas ela reduz a probabilidade do contato. Então, por isso que é importante usar. Então, mas certamente não vai ser um ano. Essas pessoas que têm a fragilidade, quer dizer, que tenham doenças que possam exacerbar um quadro grave, que é o caso da asma, por exemplo, e de outras, né, doenças respiratórias, a idade, a hipertensão, elas devem ser protegidas um pouco mais. É claro que as pessoas que estão circulando vão estar entrando em casa, né?
Então, na medida do possível, evitar o contato próximo até que se observe que a curva está caindo. Não quer dizer que o risco vai estar zerado, mas quer dizer que a probabilidade está bem menor, né? Então, é um balanço entre o bem viver, né, e o bom viver. Não sei bem, inventei isso aqui agora. Mas o acompanhamento, aí vem aquela história do vertical, do horizontal, indiretamente é isso, né? Quer dizer, você proteger quem está de risco, mas para isso eu preciso que a maioria dos grupos chamados não de risco tenham uma probabilidade mais baixa de serem portadores ou estarem infectados. Então... E aí, juntando agora essa pergunta do Rui com essa do Aldino, né, também meu ex-colega de Michelin, amigo aqui, tem como se precaver no sentido de manter uma boa oxigenação, coagulação do sangue, né? Alguma coisa que, além desses cuidados que a gente vai continuar mesmo depois da volta das atividades, né, de colocar máscara, lavar bem as mãos, álcool em gel, mas tem alguma coisa para a saúde que a gente possa fazer para, seja se contaminando ou para evitar a contaminação, e aí individualmente, né? Quando alguma coisa nesse sentido? Não, acho que aí, quer dizer, passando essa fase da transmissão, basicamente é manter, até bom, que os hábitos de higiene se tornem cada vez mais cuidadosos daqui para frente para tudo, né? Eu acho que não tem mais o que fazer além disso, não. A oxigenação, a nossa oxigenação é em torno de 98%, 99% a sanguínea, né? Então, salvo situações de anemia, de obstruções, etc. É isso que se mantém normalmente, salvo uma doença. Eu não tenho o que fazer, quer dizer, tem, eu acho que só conheço uma situação que são ambientes poucos poluídos, né? E o fumo, o cigarro é um dos mais lesivos para a oxigenação, sem dúvida nenhuma, né? E além de outras questões, né? Então, quer dizer, por ser um inalante respiratório, digamos assim, né? Então, evitar coisas que poluam o ar que eu estou respirando. Pode ser o cigarro, pode ser a poluição propriamente dita da atmosférica, uma área muito poluída, né? Tráfego, etc. E até aqui eu vou fazer uma provocação, mas uma provocação positiva, né? Até o famoso incenso de quem gosta de fazer a sua meditação e não pensa nisso. Mas o incenso aceso dentro de uma casa é tão poluente quanto um cigarro. Embora o Entendi. objetivo... E as pessoas não pensam muito nisso, né? Mas aí, minha irmã que gosta, Ana Carolina, gosta muito de incenso. Não sei se ela tem Mas usado agora, porque ela tem criança pequena em casa, então ela deve ter parado de usar, mas mas senão... aí é ao ar livre, né? Na varanda, numa área É, livre. Aí vai num parque, leva, acende ali para fazer o seu, a sua concentração emocional, sei lá o que for, mas nunca no ambiente fechado. entendi. É, Bom ponto. Aqui, indo lá, já para a reta final, doutor Pedro, tem uma pergunta aqui que eu deixei, estava já até antes aqui na lista, mas eu deixei para o final porque eu acho que tem um pouco a ver com uma certa conclusão, né? O Alessandro Sandro perguntou aqui qual foi a maior epidemia já registrada no mundo e quais os principais efeitos que ela causou na sociedade. E aí o que eu coloco aqui como pergunta é, além de qual foi a maior epidemia, o que ela causou na sociedade, perguntando aqui também, o que o senhor acha que o, o coronavírus, né, a Covid-19, vai deixar, né, como impacto para a gente, seja na saúde pública, seja nos hábitos, né, como essa questão do lavar a mão, usar álcool em gel, máscara, né, máscara que, por exemplo, nos países asiáticos, eles têm mais o hábito, já tinham o hábito, né, de usar com frequência máscara em aeroportos e tudo mais. Baseado nessas experiências prévias, em outras epidemias, pandemias que tivemos, o que o senhor acha que o coronavírus vai deixar de marco aí para a gente como sociedade, né? Pois é, a sua pergunta é ótima, dá para ficar horas aqui. Mas, enfim, grandes epidemias, depende do lugar onde eu vou, né? A peste no passado, na Idade Média, foi devastadora, mas aquilo eu vou deixar para lá, que essas epidemias de séculos atrás, a gente nem sabia que vírus existia, etc. Então, não se conhecia É biologia, verdade. nada disso. Então, vamos pensar no nosso século, né?
claro, a famosa que agora está na moda, a gripe espanhola, que foi devastadora, e eu, claro que eu não era nascido. Minha avó era, e ela comentava o drama, quando eu lembro das palavras dela na época, é algo parecido com o que as pessoas comentam hoje, né? Depois tivemos a varíola. A varíola era devastadora, mortalidade alta. As lesões que ela provoca em quem sobrevive, que as pessoas chamavam de cara varicosa, bexiguenta, tinha um nome assim, porque o rosto ficava deformado. Isso eu convivi na minha infância, né? O medo que a gente tinha. Então a vacina foi... E o grande salto tecnológico, eu lembrei aqui por acaso, porque uma dificuldade de vacina é justamente a conservação. Então, a vacina da gripe essa atual, ou do sarampo, tem que estar na geladeira. Na geladeira, ela tem que estar fria até ser aplicada, senão ela vai perdendo imunidade. Isso pode ser até explicar um pouco o retorno hoje do sarampo, caso o controle de qualidade não esteja bem feito, né? Mas a varíola foi desenvolvida uma tecnologia na antiga União Soviética, que eles doaram, né? A de liofilização, em que você conseguiu, naquela situação específica, fazer uma vacina que não era termolábil, não era frágil a temperatura, mas era termoestável. E com isso se podia botar a vacina na mochila e subir no camelo e ir para o interior do deserto do Saara. Eu estou aqui fazendo uma figura de... Mas para se ter uma ideia, que aí você podia vacinar em qualquer lugar, todo mundo. Teve até um vacinador que eu conheci, que foi o que coordenou o controle da varíola no Brasil, que eu comentei isso por alto antes, mas ele foi sequestrado na Etiópia, tinha as guerrilhas lá. E ele, porque o único lugar que não estava se controlando a varíola ainda para poder erradicar era na área controlada pela guerrilha. O governo não entrava. Então ele, como era um sanitarista de ação, falou, não, eu não posso ficar de braço cruzado, eu vou lá. Aí o pessoal aproveitou ele com aquela cara de europeu, sequestrou ele para conseguir algum resgate, etc. Mas ele não deixou de vacinar todo mundo na região, tanto os guerrilheiros quanto a população que estava naquela área de domínio, porque ele sabia que tinha, e acabou sendo libertado, deu tudo certo. Bom, a outra epidemia também que assustava muito, na minha infância eu vi muito crianças com paralisia infantil, né? Então, a poliomielite, e também foi um outro grande salto. A vacina que a gente usa hoje, no cotidiano, a tal da Salk, que é uma injeção, é a que se usava antes, que é um vírus morto, né? É uma das vacinas boas que não dá efeito colateral nenhum. E o grande saque do Sabin foi quando ele desenvolveu a vacina da gotinha, que ela não só era fácil aplicar, mais fácil do que uma injeção, qualquer um aplica, qualquer um sabe pegar uma gotinha na boca, em qualquer lugar isolado do município brasileiro, no interior você podia... Mas ela tinha uma outra grande vantagem tecnológica, porque era um vírus atenuado, que não provocava doença e era eliminado nas fezes. Então, as crianças que não tomavam vacina, mas viviam em regiões insalubres, que acabavam entrando em contato com água insalubre, tudo, acabavam ingerindo não o vírus selvagem, mas o vírus atenuado, e se vacinavam indiretamente. Então, você ajudou a controlar a doença, né? Então, essas epidemias todas, a AIDS, para mim, foi a mais assustadora, porque os primeiros casos surgiram, ninguém sabia o que era. No mundo inteiro não se sabia. E tinha uma progressão, claro que foi muito mais lenta, mas 100% de mortalidade era uma coisa dramática. E está muito ligado com a situação que a gente vive hoje, do ponto de vista de comportamento, porque ela iniciou nos Estados Unidos, em São Francisco, na comunidade gay. Então, numa época em que os homossexuais estavam buscando a sua aceitação. Se há preconceito hoje, naquela época isso era muito mais forte. Então, uma das medidas que se tinha que tomar para falar em isolamento era isolar os locais de frequência dos homossexuais, que tinham saunas. E eles diziam, eu prefiro morrer de AIDS do que ter o lugar que me liberta fechado. Então, assim, eu prefiro morrer... Eu quero chegar lá, só para fechar. Eu prefiro morrer de coronavírus do que ficar preso em casa, né? Então, não, eu vou ter que te cortar. Eu vou ter que te cortar, porque o Instagram ele encerra automaticamente depois de uma hora. Eu tenho 15 segundos aqui. Muito obrigado mesmo. O papo foi ótimo. Fala aí 10 segundinhos aí para o senhor se despedir do pessoal.
Tá? Obrigado a vocês. Qualquer dúvida que queiram fazer contato através do Paulo aí, ele pode me